tipos. Filoporífera são animais que vivem no ambiente aquático e que se destacam pela simplicidade no seu corpo. Ricos em poros, esses animais também são chamados popularmente de esponjas. Não possuem tecidos verdadeiros e, portanto, também não possuem órgãos e sistemas. São animais filtradores que retiram da água os nutrientes que precisam para sobreviver, sendo encontrados tanto em ambientes marinhos quanto em ambientes de água doce. Porém, quase todos são marinhos. Atualmente são conhecidos mais de 8.000 espécies de esponjas, as quais apresentam grande variedade de tamanhos, cores e formatos e hábitos. Poríferos, do latim porus e feres, possuidor, são animais que apresentam um corpo rico em poros. Esses animais garantem a entrada da água pelo corpo pelos poros, sendo uma característica importante, pois é da água que retiram as partículas orgânicas necessárias para sua nutrição. Poríferos não apresentam tecidos, órgãos ou sistemas, e, portanto, alguns de seus processos fisiológicos são relativamente simples. A digestão desses animais, por exemplo, é intracelular, ou seja, ocorre no interior das células. A célula especializada por capturar alimento e fazer a digestão é chamada de coanócito, uma célula flagelada presente no corpo desses animais. A estrutura corpórea dos poríferos, o corpo dos poríferos, apresenta um arranjo interno simples. O corpo desse animal é utilizado como exemplo as esponjas, tipo asconoide, que se detectam por seres o tipo organizado corporal mais simples. O formato dessas esponjas é cilíndrico, repleto de poros, os quais se abrem em uma cavidade central que recebe o nome de esporangiocele, ou átrio. A água pode entrar por esses poros, passa pelo esporangiocele e deixa o corpo do animal por uma grande abertura, localizada no topo e denominada de ósculo. A parede do corpo das esponjas apresenta duas camadas de células separadas pelo chamado mesoílo. A camada celular mais externa é a pinacoderme, formada por células achatadas denominadas de pinacócitos. A camada de célula interna, voltada para a espongiocele, é rica em células flageladas denominadas de coanócitos. Os coanócitos movimentam seu flagelo e garantem o fluxo de água no interior do corpo do animal. Em volta do flagelo, observa-se uma série de projeções que formam uma espécie de colar, que ajuda a aprisionar as partículas de alimento. Devido à presença dessas projeções, os coanócitos são também chamados de células de colar. O mesoílo é uma porção gelatinosa encontrada entre as duas camadas de células citadas. Nessa região estão presentes os amebócitos e o material esquelético. Os poríferos apresentam grande variedade corporal, sendo geralmente assimétricos. Alguns deles possuem um arranjo interno simples, outros, no entanto, têm uma organização mais complexa. Temos uma classificação em 3 tipos. Tipo asco ou asconoide é o tipo mais simples de esponja. Sua parede é fina e com poros que se abrem na espongiocele, a qual se abre no ósculo. Tipo sicon ou siconoide apresenta uma complexidade maior do que a do tipo asco. Nesse caso, vemos dobras nas partes do corpo do animal e os coanócitos passam a ser observados em canais radiais, e não revestindo a espongiocele como no tipo asco. Tipo leucon ou leuconoide é o tipo mais complexo de esponja, o qual se destaca pela grande quantidade de dobras nas paredes do corpo. A espongiocele nesse grupo é geralmente reduzida ou não está presente. Reprodução sexuada em poríferos. As esponjas podem reproduzir-se de maneira sexuada por 2 processos: o brotamento e a gemulação. O brotamento consiste na formação de um broto no corpo do animal, que posteriormente desprende-se do corpo da esponja-mãe, dando origem a uma nova esponja. Em alguns casos, o broto pode permanecer fixo ao corpo do animal que o gerou. A gemulação, por sua vez, consiste na formação das chamadas gêmulas, estruturas constituídas por células indiferenciadas, envolvidas por um envoltório resistente. Essas gêmulas são capazes de resistir a condições ambientais desfavoráveis, desenvolvendo-se em um outro organismo apenas quando as condições tornam-se adequadas. Reprodução sexuada em poríferos. As esponjas também podem reproduzir-se de maneira sexuada. Apesar de existirem esponjas com sexos separados, a maioria é hermafrodita. Nesse caso, a liberação dos gametas não ocorre no mesmo período do animal.
sendo observado o que chamamos de hermafroditismo sequencial. Nesse caso, a esponja comporta-se como primeiro um sexo, depois como outro. Essa ação evita a autofecundação. Os gametas masculinos são liberados pela esponja e a corrente de água pode levá-los até uma esponja que esteja comportando-se como feminino. O gameta então entra no corpo do animal e é capturado por um canoócito que garante o seu encontro com o gameta feminino, geralmente retido no interior do corpo da esponja. Ocorre a fecundação e uma larva natamente é formada. Essa fase móvel garante a dispersão por novos ambientes. A larva então se estabelece no substrato e desenvolve-se em uma esponja adulta, a qual não é capaz de movimentar-se. Os cnidários, animais pertencentes ao filo Cnidaria. São animais aquáticos encontrados principalmente no ambiente marinho. Apresentam um corpo relativamente simples, com a parede formada por duas camadas de células separadas por uma camada consistente e gelatinosa. Sua estrutura corpórea lembra de uma sacola, com apenas uma entrada por onde o alimento entra e os resíduos saem. É uma grande cavidade central chamada de cavidade gastrovascular. Os cnidários surgiram aproximadamente há 680 milhões de anos e hoje é conhecida com uma grande variedade de espécies, dentre eles a água-viva, a hidra e a mena do mar. Características gerais dos cnidários. Os cnidários, ou celeteridados, são animais aquáticos encontrados em água doce e salgada, sendo a maioria das espécies marítimas. Diferente das esponjas, esses animais se destacam por apresentar tecidos verdadeiros. Tecidos contratáveis e células nervosas são observadas neles. Estrutura corporal de um cnidário. Os cnidários apresentam um corpo que lembra um saco, possuindo uma abertura que se conecta a uma cavidade grande. A cavidade central do corpo é denominada de cavidade gastrovascular, onde ocorre parte da digestão. Uma vez que esses animais possuem digestão extracelular e intracelular. A abertura que comunica o meio externo com essa cavidade, chamada de boca, e é por onde o alimento entra no corpo deste animal, e seus resíduos saem na região onde a boca está localizada. Na superfície oral, observamos além da boca vários tentáculos. Estes tentáculos estão dispostos de maneira circular ao redor da boca e são especializados na captura de alimento e na sua manipulação. Por todo o corpo do animal, observa-se células especializadas chamadas de ctidinócitos, que atuam na proteção do organismo e na captura das presas. Essas células são arredondadas e apresentam uma grande organela em formato de cápsula chamada de cidina. Os nematócidos são um tipo de cidane caracterizado por ser uma cápsula que contém um filamento enrolado. Em algumas espécies, há uma espécie de gatilho denominado cinidócilo, que, quando ativado, libera o filamento. Esse filamento, quando disparado ou por substâncias químicas ou em contato, perfura a presa e injeta uma substância urticante produzida pelo cnidário. Essa substância pode ter diversas ações, causando, por exemplo, paralisia ou morte da presa. Pólipo e medusa. O plano corporal dos cnidários apresentam duas variações, o pólipo e a medusa. Os pólipos são formas cilíndricas ou colunares que se mantêm fixas aos substratos por sua superfície aboral. A região oral fica voltada para cima, assim como seus tentáculos. Apesar de serem considerados formas sésseis, alguns pólipos podem mover-se de maneira lenta, utilizando músculos na sua região aboral ou ainda contrair seu corpo, de modo a realizar uma espécie de natação. Anêmonas do mar e corais são representantes dos pólipos. As medusas, diferentemente dos pólipos, apresentam uma movimentação mais ativa. Elas são capazes de mover-se contraindo seu corpo ou ainda sendo levadas pelas correntezas. Aqui temos uma organização corporal que lembra um guarda-chuvas. A boca fica voltada para baixo, assim como seus tentáculos. Alguns cnidários passam todo o seu ciclo de vida como pólipo ou como medusas. Outros, no entanto, apresentam estágios polipóides e estágios medusoides.
Nesses últimos, temos no ciclo de vida a chamada alternância de gerações ou metagênese. Alimentação dos quinidários. Os quinidários são animais basicamente carnívoros. Eles não apresentam sistema digestório, sendo a digestão iniciada no interior da cavidade gastrovascular e completada nas células que revestem essa cavidade, células gastrodérmicas. Termos nesses animais, portanto, uma digestão extracelular e intracelular. Os resíduos do alimento que não foi aproveitado pelo quinidário são eliminados pela boca. Respiração dos quinidários. Os quinidários não possuem sistema respiratório. Nesses animais, as trocas gasosas ocorrem na superfície corporal por meio do processo de difusão. Classificação dos quinidários. Os quinidários são classificados em 4 classes. Reprodução dos quinidários. Os quinidários são animais que podem reproduzir-se de maneira sexuada e assexuada. O brotamento é o tipo mais comum de reprodução assexuada observado em quinidários. Nas hidras, por exemplo, verifica-se a formação de um broto que posteriormente se desprende do corpo da hidra-mãe e dá origem ao novo ser. Reprodução sexuada é o tipo de reprodução que envolve na formação de gametas. Nas hidras, isso também é observado, sendo o espermatozoide formado em um indivíduo e o ovo em outro. O espermatozoide é liberado na água, então pode encontrar uma hidra fêmea e fecundar o ovo formado no ovário desse animal. Alternância de gerações. Observa-se uma fase de pólipo assexuada e uma medusa sexuada. Em alguns hidrozoários, por exemplo, pode-se observar pólipos dando origem a medusas por um processo assexuado. Essas medusas liberam gametas na água que, ao fecundarem-se, dão origem a larvas plânulas, em que são natantes. Essas podem nadar e fixar-se no substrato, dando origem ao novo pólipo. Vale salientar que pode haver variação nesse ciclo, a depender da espécie estudada.